Olá, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O CRM na TV já está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o glaucoma. Essa doença que acomete os olhos, ela é responsável pela cegueira de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos na semana especial para falar sobre essa doença. Saúde e informação a partir de agora no CRM na TV. Bem, nós estamos aqui nessa Semana Mundial do Glaucoma para a gente falar sobre essa doença que é muito séria, responsável pela cegueira de muitas pessoas no mundo todo. A gente recebe aqui no CRM na TV o Dr. Marcelo e a doutora Paula Leão, que são oftalmologistas. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e bater esse papo com a gente aqui. Sejam bem-vindos. A gente que agradece. Obrigada a você pelo convite. Para o pessoal que está em casa, a gente está todo mundo aqui sem máscara, num ambiente controlado, só eles dois. Eu estou aqui na minha casa gravando com eles, para a gente deixar claro para todo mundo que está assistindo. Afinal de contas, né, doutores, a gente está aqui nesse reforço para todo mundo se cuidar. Estamos numa situação muito difícil da nossa pandemia, né? E fica aqui o nosso recado, apesar de não ser o nosso tema de hoje, mas sempre é bom a gente lembrar sobre isso, né? Com certeza. É verdade. Vamos lá, então. Eu queria para a gente explicar, então, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o glaucoma. Talvez seja uma das doenças, na visão aí, mais conhecidas, né? O nome é popularmente conhecido, mas às vezes eu acho que falta esclarecimento para a gente entender o que é, né? Qual que é o problema que é desenvolvido e o que é essa doença. Bom, o glaucoma é o aumento da pressão dos olhos, né, que vai ocasionando um dano progressivo, lento, geralmente silencioso, né, no nervo óptico, que é uma estrutura que está na parte mais posterior do olho. O nervo óptico ele é composto de camadas, né, de fibras nervosas, tecidos nervosos que são muito sensíveis, muito frágeis, né, essa variação de pressão. Então, o glaucoma é a principal causa de cegueira, e uma cegueira que é irreversível, né? Então, a nossa luta como especialista é para detectar o mais precocemente possível, porque, apesar de não ter cura, tem tratamento. Quando a gente consegue detectar inicialmente, em fases muito iniciais, a gente consegue ter um controle melhor e a gente consegue evitar a progressão, na grande maioria das vezes, para a cegueira. E quando a gente vê, então, que tem uma semana, né, voltada, doutora Paula, para uma doença como essa, é porque existe ainda esclarecimentos que precisam ser trazidos, né, para a população, uma conscientização sobre um problema que pode causar uma cegueira irreversível e que é uma das coisas mais difíceis que a pessoa tem que enfrentar depois, é não conseguir mais enxergar, né? Sim, com certeza. E o glaucoma é uma doença silenciosa, ou seja, a perda da visão começa da periferia até chegar no centro da visão. Então, a pessoa só vai notar que está com baixa de visão quando o glaucoma já está avançado. Esse é um dos critérios que a gente tem que estar sempre fazendo avaliações anuais para ver se tem alguma suspeita de glaucoma para evitar essa progressão da perda. Quando a gente fala, então, dessa... Tem uma imagem aqui. Pode explicar, por favor. Bem interessante para mostrar como é que causa. Isso. Aqui seria a imagem. Como a gente vê normal. Como a gente vê normal. Olho sem glaucoma. Olho sem glaucoma. Então a gente vê toda a imagem aqui. Na periferia. Quando o glaucoma vai avançando, você vai perdendo a visão da periferia para o centro, acontece isso. Você fica com a visão que a gente chama tubular, que é a visão só central. Isso. Então a gente percebe aí que como isso vai acontecendo aos poucos, né, a pessoa pode já então detectar se ela não tiver uma consulta regular com o oftalmologista, não tiver todo esse cuidado, essa prevenção com os olhos, que é uma coisa que ela talvez não vá percebendo aí, né, logo cedo, né? Ela só vai se dar conta numa situação silenciosa, uma situação grave, né? E geralmente indolor. Então você não sente, você só vai ver quando tem a perda, quando tem uma evolução e já está só com a visão central. E essa é justamente a nossa luta, né? Essa conscientização, conscientizar as pessoas da necessidade de uma consulta periódica preventiva, né? Porque o melhor tratamento ainda é a prevenção. Né? Então, o fato, como a doutora Paula falou,
que o glaucoma ser uma doença silenciosa, muitas vezes a gente só vai conseguir detectar, né, em estágios mais avançados, né? Então, quando a pessoa começa a perceber os danos do glaucoma na sua visão, já estão em estágios geralmente bastante avançados. Existe um percentual, doutores, aí nesse levantamento, nas pesquisas, que é uma área que vocês atuam bastante, de quanto da população é acometida por essa doença? Existe já essa estimativa? A gente pode falar isso no nível mundial, nível nacional também? Como que essa doença se comporta então na população? Os números que ficam para a gente, assim, na prática, é que, vamos fazer um comparativo com a principal causa de cegueira no mundo, só que é uma cegueira reversível, que é a catarata, né? E a mais prevalente causa de cegueira irreversível é o glaucoma, né? Então, isso no mundo inteiro, né? Então, naturalmente, que a gente vai ter áreas, bolsões em regiões do mundo, e aqui no Brasil não pode ser diferente, em que a gente vai ter uma prevalência muito maior, né? Por uma questão mesmo histórica e cultural. Então, o Maranhão é, sem dúvida, um desses bolsões em que a gente vai ter, né, assim, pela miscigenação, pela questão histórica e tudo mais, a gente vai ter uma prevalência muito maior do que em outras áreas do Brasil. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia. Rio de Janeiro, Bahia, são locais que a população tem mais prevalência do glaucoma, que é uma doença hereditária, né? Então, a gente tem que ter alguém na família, aí você tem que ter mais atenção ainda e fazer os exames periódicos do que uma pessoa que não tem ninguém na família com glaucoma. Vocês falaram de um assunto importante, né, de um ponto importante aí do glaucoma, que é a questão da hereditariedade. Então, a partir de que momento que esse paciente tem que ficar atento, né, em que grau de parentesco, alguém da família aí que tem glaucoma e por isso ele precisa ficar atento a isso? Geralmente eu oriento, né, quando a gente já detecta o glaucoma em uma pessoa, num membro da familiar, a gente já orienta que os outros membros familiares, filhos, irmãos, pais, primos, também precisam passar por uma consulta oftalmológica para realizar essa avaliação, né? Porque a história familiar e a hereditariedade é muito forte no glaucoma. Então, fica esse alerta aí para sempre observar, né, doutores? Então, essa questão da família. E aí entra também uma outra reflexão, é que se também na família a pessoa se descuida, né, não tem essa preocupação, às vezes essa hereditariedade vai ser difícil de ser detectada, né? Porque se a pessoa também não buscou ajuda com uma antecedência, ela não sabe que ela tem esse problema, aí pode perceber que ao redor, ali na família, outras pessoas também podem desenvolver a doença. É isso mesmo? É isso que acontece? Isso acontece muito. Por isso a importância de, após os 2 anos de idade, a criança já fazer avaliações anuais e aí prosseguindo para o resto da vida. Não só para ver se precisa de usar óculos ou não. A gente consegue detectar várias patologias durante um exame de rotina oftalmológico. Então, assim, o exame de grau é só um dos exames que a gente faz durante a consulta. Então, é muito importante a avaliação de toda a família, mesmo crianças. Então acaba que esse exame de grau é só a porta de entrada, né? Muitas vezes, né? A pessoa já está ali no consultório, ela já tem uma percepção ali talvez de um problema na visão, uma dificuldade de enxergar, e a partir dessa consulta, dessa visita ao oftalmologista, é que a questão do glaucoma pode ser então identificada, né? Sim, isso acontece na grande maioria dos casos. Perfeito. Lembrando que o glaucoma, ele tem outros fatores também associados, né? Então, como por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, né? Uma pessoa com alta miopia, né? Tabagista. Então, assim, existem outros fatores que podem levar também ao desenvolvimento do glaucoma. Além da hereditariedade. Além da hereditariedade. E como a doutora Paula falou, então, assim, quando deve ser a primeira consulta? Ao nascimento, né? Começa ali com o teste do olhinho, né? E aí a gente orienta sempre uma consulta anual.
Porque muitas vezes às vezes a pessoa pergunta, doutor, quando é que eu tenho que trocar o óculos? Talvez essa não seja a pergunta mais adequada, porque algumas vezes se a gente observa que o grau está estabilizado, né, e o óculos não está danificado, naturalmente não tem necessidade de trocar o óculos, né? Mas a consulta oftalmológica, como a doutora Paula falou, não consiste apenas em avaliar se a pessoa tem ou não necessidade de óculos, né? Existe uma gama de outras situações que a gente, numa consulta oftalmológica, né, o médico vai saber detectar, né? Então, como a catarata, o ceratocone, doenças neurooftalmológicas, né, doenças da retina. Então, mas dessa que a gente está falando hoje aqui, a importância, porque a principal causa de cegueira é irreversível, né? Então, assim, perdeu a visão, a gente não tem mais o que fazer, né? Existem trabalhos, estudos que envolvem células crônicas, né, terapia gênica, mas ainda coisas muito incipientes que não fazem parte da nossa realidade, né? Então, isso é bom a gente frisar bastante, né, doutor? Então, a consequência disso, a consequência da falta dessa consulta regular, né, dessa prevenção, que é o assunto que a gente mais sempre bate nessa tecla, né, a prevenção sendo mais importante. Então, quando a gente fala de glaucoma, assim como a maioria das doenças, então, o estilo de vida também pode influenciar, então, nesse problema, né, de desencadear nessa doença. Então, é importante que a pessoa busque esse estilo de vida saudável. Quando a gente fala de glaucoma, isso também está incluído? Sim, pois o tabagismo, né, ele pode levar ao glaucoma, né, pode levar a pessoa a ter glaucoma, evoluir o glaucoma se já tem, então é uma mudança de estilo de vida que vai ser benéfico não só para os olhos, mas também para a saúde em geral, né? O cuidado com a alimentação, para o desenvolvimento do diabetes, né, para quem não tem diabetes, ou que tem história familiar de diabetes, né, controle, a mudança de estilo de vida, prática de atividades, né. Então, isso daí pode implicar no diabetes, principalmente aqueles que têm história familiar de diabetes, né? Ou quem não tem, que pode um dia talvez desenvolver. Então, realmente, assim, você ter um hábito de vida saudável também vai implicar justamente, com certeza, na questão de desenvolver ou não glaucoma no futuro. A questão da idade é muito importante, principalmente pessoas acima dos 40 anos de idade. À medida que vai aumentando, passando o tempo, né, a idade vai aumentando também o risco de você desenvolver glaucoma. Então, a gente tem duas questões importantes para a gente tratar, que é a consulta regular, né? A cada quanto tempo a pessoa precisa visitar o oftalmologista, e a partir dos 40 anos também, como que é essa frequência. Mas eu quero que vocês respondam daqui a pouco sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está assistindo a gente pode comentar a entrevista também, deixar sua opinião nas redes sociais, está aparecendo o endereço aí para você. O CRM na TV faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o CRM na TV. Você pode participar com a gente, interagir, comentar a nossa entrevista de hoje por meio das redes sociais do CRM. Está aparecendo aí no vídeo para você. A gente está conversando com o Dr. Marcelo Leão e a doutora Paula Leão, oftalmologistas. A gente está na Semana Mundial do Glaucoma e a gente está trazendo esclarecimentos aqui sobre essa doença. Eu lancei uma pergunta antes do intervalo sobre a periodicidade da consulta ao oftalmologista. Eu uso óculos desde os 7 anos de idade, então eu já tenho esse costume, né, de pelo menos uma vez por ano verificar se está tudo bem. Como a gente falou no bloco anterior, não só verificar o grau, que a priori é o que te leva ao oftalmologista, mas você acaba fazendo aquela consulta mais completa, né, o médico vai verificando outras questões. Doutores, com que frequência, então, essa ida ao oftalmologista é necessária? E a partir dos 40 anos, isso deve se tornar mais intenso ou só uma atenção realmente redobrada? Como é que funciona isso? Até antes dos 40 anos, a gente tem que fazer normal a consulta de rotina, né? Para avaliar todas as estruturas oculares e também ver se precisa usar óculos ou não. E após os 40 anos, a gente tem que ter uma atenção maior. Então, tem que fazer aquele lembretezinho de todo ano ir ao médico, não esquecer, esqueci de esse ano, vou com 1 ano e meio. Já está quase 2 anos, agora que eu me lembrei. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem que ter uma atenção redobrada.
E caso tenha alguém na família, mesmo antes dos 40, tem que ter essa mesma atenção, né? Da periodicidade ser mais frequente, ter aquele ano, o ano certo para poder toda vez fazer essa avaliação. Naturalmente que, dependendo para paciente saudável, né? Como a doutora Paula falou, uma consulta anual, né? A gente detectou o glaucoma, aí muda um pouquinho de figura. Então, dependendo do estágio, se é um glaucoma inicial, um glaucoma moderado, um glaucoma avançado, essa periodicidade ela vai mudar, né? Então, se é um glaucoma mais avançado, a gente vai se vê um pouco mais cedo, né? Se é um glaucoma mais inicial, aí a gente, por via de regra, a cada 6 meses. Bem, tem esse intervalo, né? Como você falou aí, doutora Paula, que às vezes a pessoa cai naquele esquecimento. Não foi esse ano, 1 ano e meio, 2 anos depois. Esse período, qual é a preciosidade disso no tratamento, né? Nesse intervalo aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou até mais do que isso, que a pessoa deixa de fazer essa consulta, principalmente depois dos 40 anos. Que prejuízo que isso pode trazer, né? A doença ela pode se desenvolver nesse intervalo, com que velocidade, ou isso vai de caso a caso? Como que funciona? Vai de caso a caso e assim, a gente tem que avaliar com intervalo de acordo com cada paciente, né? Se, como o doutor Marcelo falou, se o glaucoma é inicial, moderado ou avançado, porque você pode ter perda da visão, silencioso, não vai notar, quando você vai no seu médico, que você vai fazer os exames computadorizados que são necessários para o acompanhamento do glaucoma, não só a consulta no consultório, né, a consulta oftalmológica, é que vai ver que teve prejuízo nessa perda de visão. Então, assim, você tem um glaucoma avançado, o intervalo é menor que 1 ano. Você tem um glaucoma moderado, aí o seu médico vai definir com você. E o glaucoma inicial, dependendo também, pode ser anual ou a critério do seu médico, né? Vai depender dos exames. De um modo geral, um glaucoma mais avançado, a gente costuma aproximar um pouquinho mais as visitas a cada 4 meses. Sim. Um glaucoma inicial, moderado, aí a cada 6 ou 8 meses, tá bom? Lembrando que, como a doutora Paula falou, a gente vai ter um prejuízo, mas esse prejuízo, se a gente não seguir a risca, né, a periodicidade dos retornos, das reavaliações, a gente só vai conseguir detectar nas avaliações. Então, assim, eu costumo dizer, às vezes a pessoa fala, doutor, qual é o tratamento do glaucoma? Então, o tratamento do glaucoma é os 5 dedos, né? Reavaliação a cada 6 meses, para medir a pressão do olho, fazer o exame de fundo de olho, fazer os exames computadorizados quando houver necessidade, mais o colírio. Então, desses exames computadorizados, tem um exame que é de muita importância, né, que é o exame de avaliação do campo de visão, o que vai dizer para a gente se a pessoa está perdendo ou não campo de visão, né? Como a doutora Paula falou no início, a pessoa não percebe, na grande maioria das vezes, que vem perdendo da periferia. O último que é afetado é a visão central, né? Por isso que às vezes dá a falsa impressão de que está tudo bem, né? Mas a gente só vai conseguir detectar, principalmente essas perdas muito pequenas, nessas avaliações da avaliação do campo de visão. Doutor Marcelo, a gente tem essa questão então da consulta, né? E se a pessoa relaxou, principalmente depois dos 40 anos, em quanto tempo aí essa doença pode se desenvolver ao ponto de chegar numa cegueira, né? Então, se ela relaxou, deixou de ir ao médico, fazer essa consulta preventiva, ela pode se desenvolver aí e chegar à cegueira em quanto tempo? Vai depender de alguns fatores, né? Então, assim, será que ela está usando, ela falhou o retorno, mas ela está usando o colírio? Sim. Né? Então, assim, será que ela está usando o colírio do jeito certo, né? Ou irregularmente? Será que está pegando no horário, né? Então, assim, vai depender de alguns fatores. Como é que está o estilo de vida dela, né? E da variação da pressão, né? Qual o grau de adesão dela para o tratamento e também da variação dos picos pressóricos, né? Intraoculares. Então, assim, um dos motivos da gente reavaliar, a gente acompanhar de perto, é justamente para a gente saber se está havendo pico de pressão, variação dessa pressão intraocular, porque muitas vezes a gente precisa trocar o colírio, ou a gente precisa adicionar um outro colírio, né? Uma outra droga, uma outra substância, né? Tratamento, ou mesmo fazer algum outro tipo de intervenção, né? Então, assim,
Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o tratamento é um tratamento clínico, né? Um tratamento com uso de colírios, né? Mas algumas vezes a gente precisa lançar mão de outras formas de tratamento, como o uso do laser, né? Ou mesmo da própria cirurgia. Lembrando que o glaucoma, tem o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma de pressão normal, de pressão alta, e o glaucoma de pressão normal, né? Por que normal, doutor? Porque mesmo considerando normal, dentro dos limites, né, que a gente considera, que vai de 10 milímetros de mercúrio a 21, naquele paciente pode não ser uma pressão adequada, suportável para o nervo óptico dele. Tá bom? Então pode ser uma pressão normal, na grande maioria das pessoas que não tem glaucoma, né, mas para aquele nervo óptico dele é uma pressão alta. Sim. Doutor Marcelo, doutora Paula, queria então que vocês deixassem esse recado. A gente está nos minutos finais aqui do nosso programa. Qual que é o recado que a gente pode deixar então para a população, o alerta, né, o chamamento que a gente pode aproveitar aí nessa Semana Mundial do Glaucoma para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, a importância, né, da gente conseguir detectar em fases iniciais, precocemente, né? Lembrar da importância da gente cuidar, né, desse sentido que é muito, muito importante para a nossa vida, né, para a nossa qualidade de vida, para o aprendizado, né, principalmente para a criança, né, que ainda está desenvolvendo a sua visão, e especialmente para as pessoas que já têm o diagnóstico de glaucoma, entender que, embora não tenha cura, né, mas a gente consegue naturalmente controlar o avanço da doença, né, e, na grande maioria das vezes, permitir que a pessoa tenha qualidade de vida e que ela consiga enxergar a vida inteira. E um fato importante também é, lembrando que a gente já está há um ano de pandemia, mas que não devemos deixar de fazer nossos tratamentos, né, principalmente quem tem glaucoma, porque pode levar à perda de visão. Então, ir com seu médico, fazer as avaliações regulares, ele vai fazer o acompanhamento direitinho, porque deixar de fazer seu acompanhamento devido à pandemia, a gente não sabe até quando a gente vai ter a pandemia, né, presente nas nossas vidas, e não podemos deixar nossos tratamentos de lado, né? Então é muito importante. O glaucoma não é uma sentença de cegueira. Não precisa ser assim. Sim. Acho que o recado foi dado, né? E essa informação importante aí no finalzinho, a doutora Paula trouxe, que a pandemia está aí, mas a gente também tem outros problemas, né, que a gente tem que prevenir, que a gente tem que se cuidar de saúde. A gente não pode relaxar, né, nas outras áreas, né, ter esses cuidados em relação à Covid-19, mas a gente precisa cuidar da saúde como um todo, e a nossa visão é um bem precioso também, que a gente precisa ter todos os cuidados, né? Doutor Marcelo, doutora Paula, Leão, muito obrigado pela participação de vocês aqui no CRM na TV. A gente deixa as redes sociais também aqui para vocês seguirem, ver mais informações sobre esse assunto, e agradeço a disponibilidade e o tempo de vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma patologia tão importante e prevalente aqui no nosso estado. Muito obrigado. Bem, você que esteve conosco, muito obrigado também pela sua participação, pela sua audiência aqui no CRM na TV. Você pode opinar sobre a nossa entrevista, né, dar sua sugestão também de temas que a gente pode abordar aqui. Participe junto com a gente lá nas redes sociais. O CRM na TV fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, à 13h. Até lá.